Bom dia, meus irmãos. Como diz o pastor Abel, né? Meninas e meninos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sei, né? É tão bom quando o reverendo Abel fala isso, então eu vou aprender a falar isso também para a minha classe, né? Para a gente já começar a aula, todo mundo se sentindo. Não para de ser adolescente espírito. É. Criança, adolescente É isso aí. Olha, nossa lição, nossa revista nova, eu estou assim encantado, né? Aliás, a palavra de Deus tem coisas maravilhosas, né, para nós. Só coisas que nos edificam muito, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, a gente fica maravilhado mesmo, né? E eu só pedi a Deus, eu ia até orar aqui, mas o pastor Abel já orou por mim aqui, eu agradeço, orou pelos professores, né? E eu então me sinto incluído nisto, então não vou nem orar mais, mas eu estava pedindo a Deus para que Ele me abençoasse, porque tem tanta coisa para você abordar aqui, nessa lição, tanta coisa importante, tão maravilhosa, que a gente fica assim sem saber aonde você vai, que direção que você vai. Você começa a estudar e você lê um texto, e aí você pensa num outro, e você descobre outra coisa, e você vai estudando na Bíblia de Genebra, e ela vai te indicando coisas. É assim, e a gente às vezes acaba se perdendo, né? Com tanta coisa, difícil você fazer um resumo para você. Mas que Deus nos abençoe, né, a mim, para que eu tenha sabedoria para transmitir a sua palavra, e os irmãos para que aprendam, pratiquem, me ajudem, né? Que Deus nos abençoe nesta manhã chuvosa, né? Que a chuva, a bênção de Deus caiu a noite toda e continua caindo, né? Que Deus nos abençoe. Todos estão com revista aí? Os alunos da classe estão todos, né? Estudaram a lição? Quer dizer, a gente estuda naquilo que a gente consegue absorver. Bom, vamos aprender hoje. A gente complementa. A lição fala por si, né? Se a gente der uma estudadinha, já está ótimo, já tem muita coisa para absorver. Mas nada como ter o complemento do professor, para tirar as dúvidas. Deus vai nos abençoar, né? Mas a lição aqui, ela coloca que a gente tem que ser falado dessa revista, desse trimestre que nós vamos ter, né, nessa revista aqui, que os assuntos vão estar tudo focado nessa direção, adoração. Eu achei um tema muito importante hoje, né? Porque o que é adoração verdadeira, né? O que é esse tema que abrange tantas coisas, né? E como está a adoração hoje para o cristão, né? Porque adoração não implica só louvor, né? Adoração é tudo que você faz. Toda a sua vida, tudo que você faz a Deus. Você pode adorar orando, lendo a sua palavra, cantando, as atitudes, quando você se torna um missionário, um evangelizador, né, fazedor de discípulos. Quando você vem à igreja e participa, quando você traz seus dízimos e sua oferta, você está prestando uma adoração a Deus. É muito importante a gente saber de tudo isso, né? Mas que hoje nós possamos sair daqui sabendo que o homem é um ser naturalmente religioso, criado para adorar a Deus. Então, esse negócio de ateu é uma coisa que não existe na realidade, né? Porque a revista fala aqui que para você ser ateu, você se dizer ateu, até para você chegar nessa conclusão, você está sendo religioso, né? Você está
de alguma forma você está adorando alguma coisa. Você não adora a Deus, mas você está adorando alguma coisa. Normalmente o ateu, que ele não quer dizer que ele adora a Deus, ele não quer dizer que não existe Deus, é porque ele adora a ele próprio, o eu. Então ele é um religioso porque, eu dou a palavra, ele é um religioso porque o ser humano, Deus, quando fez sabiamente, quando criou o homem, ele colocou a religião dentro de cada um de nós. Então todos nós somos adoradores e não há como você negar. Só que aí é o problema, você adora a Deus ou ao quê, né? Eu costumo dizer que não existe ateu, existe à toa. À toa, né? Que não quer Porque nada com nada. o homem é um adorador por natureza, como diz a palavra de Deus, e a revista que também fala sobre isso, é um adorador por natureza, que ele já nasceu para adorar. Agora, o problema é a escolha de quem ele vai adorar. Isso. Mas ele tem que adorar qualquer, seja o que for, ele vai adorar. Agora, a escolha, esse é o problema. Não dá para fugir disso. Quem não adora Deus, adora o diabo. Tudo parte de Deus, qualquer outra área que vão adorar é do diabo, não é de Deus. É verdade. Se ele adorar qualquer coisa que não seja Deus, né? Mas tudo foi criado por Deus, né? Mas ele adora a si mesmo. Interessante, né? A lição também fala que não existe, né? Nunca se achou no mundo todo, no universo, um país, uma nação, um povo, uma etnia lá, sei lá, no meio lá da Amazônia, mas no mundo todo, algum lugar onde se descobre que exista, né, gente, não deixa de ser adorado alguma coisa, né? A gente sabe que os índios aqui, antes de ser descoberto o Brasil, os índios, e até hoje, adoravam o trovão, a árvore, o sol, a lua, os animais, muitos, né? Os chineses, né, que adoram a vaca, né? A Índia, isso. O que o diabo pediu para Jesus lá no alto monte? A tentação dele. Adorar. Se prostrar me adorar. Até ele que é adoração, ele está cheio de Até o diabo. Agora já tem até igreja, né, do diabo, tem tudo por aí. Cada coisa que a gente vê que só Deus, né? Comprometer-se a adorar a Deus segundo os parâmetros estabelecidos na Escritura. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, para adorar a Deus. Devemos ser adoradores de Deus. Fomos criados para isto, né? Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, e pôs no coração do homem a religiosidade, ele foi criado para adorar a Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. E foi assim com Adão lá, né? Aqueles tempos, né, que a Bíblia não fala quantos foram de Adão lá no Éden, e depois que criou a mulher também, né, deu a companheira para Adão, os dois adoravam a Deus perfeitamente, tinha uma sintonia, né? Mas eles faziam tudo perfeito porque eles sabiam que eles viviam para a glória de Deus. Aí quando o diabo plantou a sementinha lá, né? Não é bem assim, né? Que você vai morrer, que no dia que você comer, você será igual a Deus. Aí a Eva achou interessante a proposta da serpente, né? E aí, a partir daquele momento, o ego, até então, Adão e Eva, eles viviam e tudo dentro da vontade de Deus, né? Eles não tinham vontade própria, assim, falando, explicar, não dá para explicar direito, mas eles não tinham vontade no seu eu, mas sim naquilo que Deus queria que eles fizessem, né? Então eles viviam para Deus. Deus era
o modelo, Deus era o condutor, Deus era o sentido de tudo. A partir do momento que ela quis fazer aquilo, então o egoísmo entrou dentro do ser humano, né? Nós, por consequência, também herdamos isso de Eva, de Adão, né? Então a gente passou a tomar as decisões não mais por Deus, mas por nossa própria vontade, por nosso querer. Mas o homem religioso, ele sempre vai buscar agora uma forma de adorar. E então, se ele não adorar a Deus, alguma coisa ele vai adorar. Mas como o pastor Abel falou, ele sempre vai adorar o diabo, né? Porque existem os dois, né? De alguma forma, você adora a Deus ou o diabo, né? E não há meio termo também, de você estar em duas canoas, né? Você servir a Deus ou ao diabo, você ter outro Deus e também servir a Deus. Não tem essa coisa de, hoje, cada um tem a sua opinião, tudo deve ser respeitado. Eu vi a propaganda agora há pouco lá em casa, eu gosto sempre de, enquanto eu vou me preparando para vir para a escola dominical, eu ligo lá no Globo Rural, né? Eu gosto muito de ver aquelas matérias sobre agricultura, agropecuária, tudo, acho muito interessante aquilo tudo, né? E estava passando uma propaganda lá que tudo tem que ser respeitado, todo mundo tem que ser respeitado, cada um tem a sua opção de escolha, né? É a coisa que está mais em moda hoje em dia. E se você falar que não, né, existe uma coisa só, é só uma regra, só uma lei, uma coisa só que a gente deve seguir, você é um ignorante, né? E eles colocam bastante. Homofóbico. Eles colocam bastante. Bastante. A Globo adora colocar isso daí para incutir mesmo na mente, né, das pessoas. E Tá certo que tem que respeitar, né? Respeita, mas não vai brigar, né? Mas você não vai. Vai depender do seu interesse, né? Então, se ele ela por exemplo, está conduzindo um programa, é claro que ela vai falar tudo isso, né? Por quê? Porque favorece ela vai ser boba de ficar falando outras coisas, ela vai mandar embora. Não tem como você mudar isso, né? Então, hoje, então, o importante é o respeito que você tem que ter, né? Então, não existe mais uma ordem natural, como a gente entende que é assim, né? Como Deus criou, Ele é o autor da vida, Ele é o autor de tudo, e Ele é o único Deus e verdadeiro, o único Deus. O reverendo Johnny colocou umas palavras no Facebook, falando Não desse, cheguei a ver. Ele leu o texto, Deus fez homem e fez mulher, fora disso não tem outra coisa. Ele colocou o texto e aí depois cada um foi dando a sua opinião, concordava ou não. Mas então é assim, né? Nós temos um Deus maravilhoso que nos criou, que nos escolheu lá na eternidade porque Ele quis, sem nós merecermos nada, e Ele está aí para ser adorado. E nós nascemos e vivemos hoje para a sua glória. Isso que você tem que ter na sua cabeça. Então você tem que ser o melhor adorador possível que você puder. Porque quanto mais você aprender a adorar esse Deus, mais você vai ter comunhão com Ele, mais você vai ser abençoado e mais você vai querer adorá-lo, né? E então a gente não tem outro caminho. Essa lição é importante porque prepara o caminho para tudo que será estudado ao longo do trimestre. Hoje é o início, né? A primeira lição, mas que você fique focado nisso, em estudar essa revista que é muito linda, maravilhosa, que vai sempre focar nesse assunto de adoração, que você aprenda bastante a adorar a Deus ao longo desse trimestre, né? Que eu não sei até quando vai, porque a partir do dia 18 nós vamos entregar
a classe, a escola dominical, né? Aí nós teremos aulas conjuntas, convidados especiais, acho que até fevereiro talvez, quando a gente vai retornar, né? Só depois nós vamos continuar a nossa revista. Mas ao afirmar que é na Escritura que encontramos a orientação divina sobre o modo como Deus deseja ser adorado. Então tem muitas igrejas por aí inventando 1001 maneiras de adorar a Deus. Né? E nós vamos explorar isso bastante ao longo desse trimestre, né? Se esse único preceito bíblico fosse seguido, muito do que vemos em várias igrejas simplesmente não existiriam. Ela simplesmente obedecer esse conceito bíblico que está na palavra de Deus. Como Deus quer ser adorado. Mas as pessoas hoje elas não querem seguir exatamente como Deus ordenou na sua palavra, como Deus deixou bem claro na sua palavra, como Ele gosta de ser adorado. As pessoas hoje elas inventam adoração que faz bem para ela. Todo mundo... É tudo voltado para si mesmo. Tudo voltado para si. Eles querem descobrir meios de adorar a Deus desde que ela se sinta bem. Ela vem na igreja para ela se sentir bem. E não é para você vir para a igreja para você se sentir bem. Não, você se sentir bem fazendo a vontade de Deus. E quem tem que estar satisfeito aqui na igreja é Deus, satisfeito com a nossa adoração. Isso é importante. Quando a gente sair daqui e falar, eu prestei um culto a Deus, será que eu fui aceito diante de Deus com a minha adoração que eu tive nesta manhã ou à noite, né, no culto? Eu venho aqui para adorar a Deus. Quando eu canto, quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço a leitura, eu estou sintonizado naquilo que o dirigente da liturgia está lendo, ou o pastor está lendo, para trazer a sua mensagem na noite. Eu estou ouvindo a palavra de Deus ali, eu devo estar adorando a Deus com o coração sincero, pedindo, Senhor, fala comigo, eu quero aprender mais de Ti nessa noite. Fala comigo mais uma vez, preciso aprender, que eu saia daqui edificado, que eu tenha uma semana abençoada de continuidade, né? Como sempre a gente ouviu falar, né? E o pastor Abel tinha um jargão, tem um jargão, né? Entramos para adorar, saímos para servi-lo. Que esse seja o nosso pensamento terminando o culto. Eu não saio daqui para uma semana de trabalho, de vida corriqueira, de vida profissional, de estudantil. Eu saio daqui para ser bênção durante toda a semana, dar continuidade a esse processo que nós não temos separado nunca, né? Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo... Deus deu a oportunidade de você fazer tudo nesta vida que você precisa, mas nunca você pode fazer separação entre a vida religiosa e a sua vida profissional, seja lá o que for. Em tudo Deus está presente com você. E Ele pode estar... A prestação de culto é individual. É individual. As pessoas aqui, o culto é pessoal. Nós temos um foco aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas fala justamente disso. Deus deixou a igreja hoje para a gente estar aqui. Você não pode fugir daqui, né? No final da lição até enfoca bastante isso, que muita gente hoje que já também não quer vir tanto na igreja, não preciso porque eu adoro a Deus em casa e eu leio minha Bíblia, tudo. Não existe crente fora da igreja. Você tem que estar aqui, a comunhão é muito importante, é aqui que você aprende com seus irmãos, aprende com todas as partes do culto, mas você vem para prestar o seu culto individual. Ninguém vai ser responsável por suas atitudes. Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, o coração de cada um de nós, e Ele sabe como nós estamos prestando adoração a Ele. Então é individual, realmente. Foi muito bem falado do pastor Abel, que cada um de nós temos
a nossa forma de adorar a Deus individualmente. Agora você precisa da igreja porque foi Deus que instituiu a igreja, mesmo imperfeita. Então, se esse único preceito bíblico que nós falamos fosse seguido, né, essas maneiras de adorar que nós vemos hoje no mundo não existiriam e não existiriam tantas aberrações aí, né? Fazer a classe entender que na Bíblia está toda a orientação de Deus para nós de como Ele deseja que o adoremos e não como a maioria pensa hoje em dia, criando modos a seu bel prazer. Isto é, do jeito humano e não de Deus. Eu gostaria de que os irmãos me ajudassem aqui. Nós temos tantas coisas hoje nas igrejas por aí, tanta coisa que nós não vamos conseguir listar tudo, mas eu queria até escrever na lousa aqui, para a gente ir pensando. Eu sei que não dá, a lousa aqui não daria, mas os modismos, as formas de adorar a Deus que as pessoas, a lição traz aqui algumas coisas, né? Mas os irmãos vão falando para mim, depois eu vou ver alguma coisa que tem na lição aqui também, modos de adorar a Deus, né? Negativo, modos de adorar a Deus. Dona Cida falou, coreografia. Coreografias, danças. Mas também, né? É uma forma também, né? Tem um pastor da igreja, acho que é Plenitude, que vejo no canal 14, ele se veste com uma roupa feita de saco de estopa. É uma túnica de saco de estopa. Ele se para demonstrar humildade, será? No canal 14, você vê no escudo dele, ele está sempre vestido assim. Um saco de estopa, uma túnica. E está toda suja, sabe assim? Como se nossa, trabalhado e... cada coisa, não? Tem uma interessante aqui na revista, eu já vi falar, mas não sei nem o que é isso. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. Eu vi uma vez, eu fiquei assim. Eu tive o prazer de ver. A pessoa acha que você é do espírito, então começa a bater o pé, que é com ela até levando. Então esse sapatinho e para saber quem eu vi fazer isso. Aquela que é vereadora de São Paulo, a Dona Nonato. Eu vi ela fazer isso. No curso que teve lá uma vez, foi convidada aí, depois disso eu peguei, eu falei, estou indo embora. Eles batem o pé até não dá mais. Eu estou voltado com essa igreja aqui, meio Pinheiro, a igreja do Mário Eduardo, as pessoas, muitas dessas igrejas estão deixando suas igrejas. Estão vivendo presbiterianos. Ele está cheio de pessoas vivendo dessas igrejas. O Mário foi visitar ele no hospital semana passada. Ele disse que ele está assim: está tendo muita gente dessas igrejas que tem que conhecer a verdade que a igreja luterana conhece. E quando eles começam a se inteirar do assunto realmente, conhecer a Bíblia, eles já tomam conhecimento que esses lugares não eram. Aqui eu tenho falado na igreja aqui, que às quartas-feiras a turma sabe que nós temos um estudo muito bom aqui, os assembleianos, época da graça, não é citar nome, né? Mas eles querem vir aprender. Caso toda quarta-feira tem pelo menos um visitante aqui de outras igrejas que vêm aprender, porque eles sabem que aqui se estuda a palavra de Deus.
Mas quando uma pessoa vai numa igreja que ela não conhece Jesus, quando Jesus transforma o seu coração, ele tira essa pessoa e leva para a verdadeira adoração. É que o reverendo estava falando, né? Porque tem muita gente vindo dessas igrejas, assim como eu disse. Quando eles passam a conhecer realmente a verdade, eles não ficam. Não. Eu tive 3 experiências além da Igreja Formosa, mas 3 experiências fora de pastor, estou dizendo que estão recebendo as pessoas querendo aprender. Quando a pessoa tem sede, e hoje, graças a Deus, hoje, apesar de tanta aberração, nós temos jovens hoje, eu estou assim, feliz de ver isso, jovens que têm interesse realmente de aprender, são pessoas muito inteligentes. Nós recebemos alguns aqui na igreja que eu estou assim, impressionado de ver a capacidade que eles têm de aprender sobre calvinismo, sobre soberania de Deus. E as pessoas, quando aprendem isso daí, elas parecem que se alimentam, têm tanta sede de desejo de aprender aquilo ali. Graças a Deus, né, pastor Maurício, pastor Marcos, eles têm sido bênção, né, na vida dessas pessoas, em auxiliar e ajudar. E a gente vê como o pessoal aprende mesmo. É tão importante, é tão gostoso isso daí, né? Tão sedentos. Uma bênção, apenas que é pouco, né? Mas temos isso, graças a Deus. Mas nós temos muita coisa aqui, os irmãos não estão falando, eu gostaria de saber mais alguns, para a gente ver. Tem um aqui antigo que caiu hoje de moda porque não foi para frente, mas tem tanta coisa para a gente lembrar. O dente do ouro. Tem outras coisas, o assopro, o jogo do paletó. É aqueles que sopram assim, nas pessoas e elas... Tem uma que eu vi, que o pastor tirava o paletó e jogava em cima da pessoa. E ela caía, né? É o dom. Descarrego. Bom, isso é o que mais tem, sal grosso, rosa. O outro lá, ele dá as toalhinhas molhadas de suor. Eu sei. Ontem eu passei assim, ele estava... Ele estava... Não, então, mas ontem ele estava com uma mulher lá, dando testemunho, aí ele pegou e falou assim, e ela estava contando testemunho do marido, aí ele pegou, limpou o suor, então leva para ele, e deu para ela a toalhinha. Primeiro limpou o suor todo, aí pegou e jogou em cima da criança que ela estava segurando. Agora, quando falar, tem que falar no telefone. A toalhinha. O espectador lá da internet sabe o que isso é. E o Elton? Eu fui, antes de eu vir para a igreja presbiteriana, há uns 22 anos, eu frequentava uma igreja durante 1 ano. Foi a primeira vez que eu fui em igreja evangélica. Nessa igreja, a pessoa que estava na minha frente, o pastor fez a oração e apareceu um dente de ouro no nome. Eu nunca mais voltei nessa igreja, nunca mais. Eu vim direto para cá porque a Abigail, ela é prima do meu marido e ela sempre falava da igreja presbiteriana. Então eu vim direto para cá. Esse dente de ouro eu vim direto para cá. Graças a Deus. Também tem a rosa ungida, né? A rosa ungida. Os cultos de dia, assim, eu vejo sempre as mulheres passando com rosa. Tem o óleo também. O óleo. O óleo. Só que o óleo, de certa forma, Ele é falado na Bíblia, né? Então. Ele é citado. É óleo da unção, né? Mano, desculpe que a minha letra é terrível. Nem escrever de forma da... Mas por aí a gente vê que o... por ali Bom, por aí a gente vê que o foco sai para fora, né? O foco que é que depois você põe uma lista positiva de adoração. É importante, né? Eu não sei se vai dar tempo, viu, de fazer tudo, porque nós temos muita coisa. Mas olha... Agora, por último, está vendo da Sônia Hernandes, lançou um perfume
Ah, é. Um cheirinho de Jesus. Também, perfume. É verdade. Brincadeira, Perfume também. Acho que a Bíblia fala que nós somos o perfume de Cristo, aí eles resolveram fazer o cheirinho de Jesus. Cada coisa que. Tem uma igreja chamada Poleiro dos Anjos, sabia? Poleiro dos Anjos. É incrível, isso é brincadeira. E estavam vendendo, há um tempo atrás, aí estavam vendendo um pedacinho da madeira da cruz, né? Madeira da cruz de Cristo estavam vendendo lá, mas a igreja que foram. Mas a igreja que foi para Jerusalém trouxeram um pedaço de madeira, lá da madeira da cruz. Imagina que tamanho foi essa cruz, que as pessoas já venderam na história. Deixa eu pôr um assunto de madeira. Levantaram a mão? Falando de madeira, quem leu aquele livro O Papa e o Concílio, que essa igreja se organizava através de relíquias, não é isso? Ele disse que se fosse juntar todos os pedacinhos da cruz de Cristo que estavam nesse Brasil, nesse Brasil, igreja como relíquia, daria para construir um navio. Tem a pedrinha branca também, que eu ganhei a pedrinha branca. Aí tem a água do Jordão também, quando eles viajam para lá de trás. Água do Jordão. É tudo comércio, bem parecido com a igreja, né? Depois da era cristã, até a reforma protestante, tudo que foi feito, que precisou fazer a reforma protestante, acabar com tudo isso e voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Hoje nós estamos precisando da reforma da reforma. É porque as indulgências estão voltando todas. Estão voltando as indulgências, exatamente, porque as igrejas reformadas hoje estão precisando ser reformadas de novo, infelizmente. Mas nós, graças a Deus, que nós temos uma igreja e Deus tem sustentado essa igreja com pastores, com seminários que preparam homens de Deus que tem a sua regra de doutrina aqui, ó. Graças a Deus, ainda, nós estamos assim, eu não sei se vai continuar por muito tempo, eu oro muito pela igreja presbiteriana, oro muito, umas expressões que falam, oro pela igreja presbiteriana, né? Falar que oro muito até pecado. Mas a gente ora pela igreja presbiteriana para que ela continue firme desse jeito. Eu sei que tem muitas presbiterianas por aí, como sempre teve, já que já estão fora disso daqui totalmente, que eu dou graças a Deus pela igreja presbiteriana de Vila Formosa. E desde que eu estou aqui, desde molequinho, graças a Deus, foi uma igreja firme. E Deus tem sustentado até hoje. Eu espero que eu não veja, não sei se eu vou morrer, eu vou continuar aqui nessa igreja, já estou há 50 e poucos anos aqui, né? Acho que eu não vou sair, não vou ser membro de outra igreja mais, a menos que Deus me mande para outro lugar, não sei. Né? Mas eu acho que eu vou morrer aqui em Vila Formosa e ser velado aqui. Mas espero não ver nada de distorção, nada de errado aqui nessa igreja. Também, já que você tinha citado que nós adoramos a Deus na entrega dos dízimos e ofertas, a prosperidade, né? Aí a campanha das prosperidades. Porque nessa semana eu li uma igreja que a pastora, o apóstolo lá que estava lá, disse que se falando assim, se alguém quisesse a bênção de Deus, era para dar uma oferta de R$100. E sabe o que é terrível também? É que a Igreja Católica agora, a renovada, a Igreja Católica, você vê nessas igrejas assim, você entra na Católica, é igual. Você entende? Olha, eu tenho a minha nora é católica, daquelas católicas fervorosas. E meu neto, eu acho que ele vai acompanhar mais a mãe do que o pai. E meu neto, mas você entra, eles falam para você assim, como se estivesse falando assim com a gente. E meu filho, essa semana, ele me pediu, uma semana, mãe, me manda alguns livros que eu estou necessitando de estudar, de ver para poder falar. Ela é uma pessoa ótima, excelente, meu neto, mas o pensamento dela, ela entra aqui, a única coisa que pensa que tem na igreja que ela frequenta é que tem uma imagem, mas assim, do lado. Eu não sei, não, acho que você
Você entende? Está tão difícil falar, é quase igual. Ninguém não vai saber nada. E se você falar alguma coisa, combate tudo isso daí, fala assim, mas tem isso daí nas evangélicas. Está difícil, eu acho isso muito difícil, sabe? É complicado, né? Combater isso aí, precisa muita oração. Só Deus para mudar o coração. Bom, vamos para a nossa lição, senão nós não Vai vamos para a lição conseguir fazer nada hoje. Sinal que o assunto é bom, viu, Elton? 10h40. O assunto é muito bom, tem tanta coisa importante aqui para falar, não vai dar tempo. Mas o tema da nossa lição é o Salmo 84. Então, ele fala, né, eu não vou ler o Salmo aqui, porque já não dá mais tempo, mas fala do povo de Israel, é um Salmo, né, dos filhos de Corá, e fala das saudades do templo, né? Então, Deus estabeleceu o templo lá para o povo de Israel naquela época, para que era a presença de Deus com o povo, porque o povo sempre quis, né, ter algo para eles adorar. Toda a gente sabe que o ser humano, com essa carência que ele sempre teve de adorar, né, tudo, então Deus deu e permitiu que fosse construído, né, o templo lá, tudo. Então eles tinham o templo lá, e o Santo dos Santos, que representava a presença de Deus com o povo, que não era qualquer um que entrava ali, porque ninguém podia estar diante de Deus, era só o sacerdote Moisés, que quando subiu no morro lá para receber os 10 mandamentos, saiu com o rosto iluminado, brilhando de lá, né, que ninguém não podia nem quase olhar para ele. Então todas essas coisas é muito importante, mas o tempo daquele tempo, e todo aquele simbolismo que representava o templo, os sacrifícios, né, o lugar de holocaustos e sacrifícios, tudo vem representando Cristo Jesus. Então o Velho Testamento, desde o início lá, depois do pecado, quando Deus falou que viria um homem que, né, da mulher, né, nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né, e o povo sempre esperando o nascimento desse descendente, né, de Adão, mas que viria da mulher, que seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e o mundo inteiro ficou esperando isso. Então, tudo aquilo era simbolismo, né, que eram feitos, a morte de animais, derramamento de sangue, tudo representando Cristo, né, que viria para dar a sua vida. Depois, no Novo Testamento, aí já vem falar que nós, como seres humanos, somos templo do Espírito Santo, né? E o Salmo 84, então, ele trata da admiração profunda que o judeu tinha pelo templo de Jerusalém. E muita gente morava muito longe de Jerusalém, às vezes eles iam 1, 2 vezes por ano apenas lá para adorar a Deus, né, no templo. Mas eles tinham aquele lugar específico, eles tinham um respeito, uma admiração profunda pelo templo, coisa que muita gente já perdeu hoje, como nós comentamos aqui, né? Que as pessoas não dão valor mais para estarem aqui, para aprender, para estarem cultuando, adorando a Deus juntos, né? Muitas pessoas já acham que isso não é tão importante. O secularismo que tem invadido nossas vidas hoje, o mundo, a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo mais para as coisas de Deus. Nós estamos aí numa correria danada. Não é mais prioridade. Então, Deus não é prioridade, com certeza. Nós temos tantas prioridades na vida, essa correria toda. Então, a gente não valoriza mais, né? Tem pessoas que vêm à igreja uma vez por mês, num culto uma vez por mês, e acha que está bom. Eu fui lá, adorei a Deus, e ela interiormente ela se sente feliz e acha que ela está bem aquilo ali. As pessoas, alguns só vêm uma vez por semana, vêm só no culto, outros só vêm na escola dominical, alguns por motivo que realmente não podem. Deus não pode julgar todo mundo, mas as pessoas não têm mais prioridade para Deus, ninguém quer compromisso. Nós temos que eleger agora o conselho, pessoas para a liderança da igreja, mas é uma dificuldade tão grande, uma igreja de 300 e poucos membros, é uma dificuldade, parece que está cada dia pior, porque eu vejo em casa, né?
A gente, a correria, as minhas filhas, as pessoas, já recebi um monte de recado de pessoas que falam, olha, fala lá no conselho, já começou as nomeações, fala que eu não vou querer tal coisa, porque eu não estou podendo, fala que outro, eu não quero nenhum cargo porque não dá, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, vou fazer isso. É assim, gente, a gente ora e pede a Deus porque a obra do Senhor tem que continuar. E nós fomos chamados para isso, para trabalhar, não é para viver a vida do mundo, a vida que você tem necessidade de trabalhar, de estudar, você tem tudo, mas as prioridades deveriam ser Deus, né? Então o Salmo 84 fala disso, né? O Santo dos Santos, que representava a presença de Deus, ele tinha toda a manifestação de sua glória. Entrar no tabernáculo era o mesmo que entrar na presença de Deus. E no Novo Testamento já muda, né? Aí nos diz que a igreja é o templo de Deus, falando de nós como templo do Espírito Santo, como santuário de Deus. Então Deus hoje habita em cada um de nós, né? Deus está presente, né? Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele quebrou essa barreira que existia entre nós e Deus. Nós temos hoje acesso a Deus, nós podemos ouvir a sua voz, né? Ouvir falar conosco através da palavra. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então essas barreiras todas foram derrubadas, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Temos Deus conosco hoje, né? E o homem, apesar de querer negar a Deus, não tem onde ele negar, porque Deus está presente em tudo que você quiser, né? Então o homem, ele só não adora a Deus se ele não quiser mesmo, né? Nós tivemos aí, semanas atrás, aí, estudo do pastor Maurício sobre adoração a Deus, tudo, né? E falando aqui, citando exemplo para nós, né? Ele falou muito que aqui, o que é isso aqui, né? Se a gente for perguntar para vocês, vão falar, é um banco, é um lugar de descansar, né? Tem um monte de coisa que você pode falar, mas o cristão, como ele responderia aqui, né? Aqui tem Deus aqui, porque quem deu a árvore, né? Quem dá a madeira, quem dá o tecido, tudo aquilo para que seja confeccionado, esse banco bonito aqui, é Deus. Então não é que isso representa Deus, mas tem Deus aqui nisso. Tudo que você for olhar aqui tem Deus na sua vida, em cada atitude, tudo que você for fazer, Deus está ali com você. Por mais que o ateu queira negar a existência de Deus, ele vai estar indo contra os princípios, contra a natureza dele, porque ele não quer reconhecer. Então ele vai estar adorando seu próprio eu, ele vai estar adorando outra coisa qualquer. E muitos adoram o dinheiro, trocam a Deus pelo dinheiro, muitos trocam a Deus por uma profissão, muitos trocam a Deus por um filho, muitos trocam a Deus por um neto, o pastor Abel falou que era o vovô mais bobão. Eu acho que eu não sei se eu sou. É mais que eu também não, viu, pastor? Somos todos bobões. Ai, tudo igual, viu? Tudo igual. O Marcos está lá, babando em cima da neta lá, né? A cara dele. Isso é errado, não é, né? Os netos são uma bênção na nossa vida. Agora, eles não podem ter mais valor do que Deus nas nossas vidas, né? Isso jamais, né? Pelo contrário, nossa preocupação deve ser em fazer de tudo, orar todo dia por esses netos, né? Minha preocupação, hoje eu tenho 3. E eu fico, nesses dias, a gente está até comentando em casa, né? Eu já estou com a minha idade, já não sei quantos anos de vida eu tenho mais, ou dias, ou horas de vida que eu tenho mais, mas esses netos nossos, né? Também não sei se eles vão viver, sei lá até quando, mas o que eles vão ver nesse mundo que nós já estamos vendo? Essa é a minha preocupação. Então, todo dia eu oro por eles e peço, Senhor, tem graça e misericórdia. Eu não peço nem que eles sejam
claro que se estudar, se for gente estudiosa, devem ser, né, que Deus também quer ir da gente, que sejam pessoas formadas e pessoas grandes profissionais, isso tudo é ótimo, não é? Tudo que a gente pede é que sejam bênçãos na igreja, que sejam pessoas usadas aqui, que venham fazer a diferença nesse Brasil futuro, que sejam, sei lá, se estudarem, não tiver condições, sejam até futuros políticos, não sei, né? De repente, Deus pode fazer isso, que venham a ser bênção realmente, isso é o mais importante, né? Mas, voltando aqui, então o Salmo 19, né, nós também não vamos ler, é um salmo conhecidíssimo, né? Então não precisamos nem ler, mas os irmãos sabem, né? Começa lá, os céus proclamam agora a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite eu não vou saber, está orientado para falar o Salmo 19 inteirinho, mas é por aí. Então, o Salmo 19, que a lição trata aqui também, fala da glória de Deus, da criação de Deus, está tudo relacionado com Deus, né? E a gente só não vê, só não enxerga quem não quer. A gente fala quem não quer, mas a gente sabe que esse querer também está dentro da vontade de Deus, né? Que Ele deu essa lição em nós, graças a Deus, Deus nos deu isso. Então vamos valorizar, vamos dar valor a isso que Deus fez nas nossas vidas, né? Então, para entender a passagem, o Salmo 84 trata da admiração, né? A admiração do povo judeu pelo lugar mais sagrado, coisa que nós temos que valorizar também hoje, né? Pelo o templo que nós temos hoje aqui, que não representa a presença de Deus, mas é um templo, mas é onde você vem adorar a Deus, onde você vem em comunidade, como Deus determinou, como Deus deixou a igreja primitiva lá. E essa igreja, hoje, ela é importante para nós presbiterianos, ela é uma igreja apostólica, né? Ela é fundada nas doutrinas dos apóstolos e profetas, né? Então, eu gostaria de ler com os irmãos, de que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Eu estou correndo aqui, a gente já passou pelo Salmo 84, né, que é o tema da nossa lição, e falamos também do Salmo 19, mas eu queria ir lá em Efésios capítulo 2, dos versos 11 a 22, que Paulo tem coisas maravilhosas que é trazer para a gente nesse texto aqui, né? Paulo falando a igreja de Éfeso lá, né? No versículo 11, Paulo trata o propósito para o qual Deus escolheu de levar o evangelho aos gentios, né? Então ele vai falar para aquele povo de que o judeu ele achava que era o único povo, né? E o judeu realmente foi o povo escolhido por Deus para ser o seu povo, para ser a nação, né? Santa, escolhido por Deus. Mas não quer dizer que só os judeus, né, teve acesso. Então, Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, então ele vai falar sobre isso. Aqui o tema, né, no livro de Efésios é sobre isso. Ele vai levar o evangelho ao povo gentio, já que o povo judeu não aceitaram Cristo, que veio como salvador daquele povo, e o povo judeu não recebeu. Então, Paulo veio para pregar, para expandir a sua igreja, para levar para outros países, outras cidades, para outros lugares o Evangelho, né? Então, o verso 11, ele vem falar sobre isso, levando evangelhos aos gentios. Ele começa o verso 11 dizendo que eles eram gentios naquele tempo lá antigo, né? Chamados de incircuncisão, que os judeus achavam que para ser cristão precisava ser circunciso, então eles não aceitavam os gentios, né? Eles eram rejeitados no tempo de Moisés, e os judeus achavam que o Cristo viria e seria somente para eles. Mas Cristo vai mostrar que de todas as tribos do mundo, povos, línguas e nações, Deus tem os seus escolhidos para adorar eles. Ele tem a sua igreja, o seu povo,
judeu, né? De todas as nações, de todos os lugares, por isso que Deus mandou que o Evangelho fosse pregado, né, em todos, até os confins da terra, né? E no verso 2 ele fala que eles, gentios, estavam sem Cristo, estranhos à aliança da promessa, sem Deus no mundo e sem condições de adorarem ao nosso Deus. E se assim fosse, nós hoje não poderíamos adorar a Deus também no nosso tempo, né? Porque nós somos gentios no sentido que não somos judeus, né? Mas somos da família de Deus, né? Mas agora, no 13, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então Ele nos deu a oportunidade de também adorá-lo, pois também fomos escolhidos por Ele para sermos seus adoradores. Quando Deus fez promessa a Abraão lá, de que dele iria descender, né, uma multidão que ninguém poderia contar, que seria como a areia na praia, né, no mar, gente do mundo todo, né, foi escolhido por Deus para ser a sua igreja, o seu povo escolhido, né? Aí no 14 fala que Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, né, derribando a parede da separação e inimizade. Quando Ele morreu na cruz, quebrou a barreira que existia entre nós, né? Então Cristo fez isso por nós. No 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um só povo, dos dois povos criasse um só povo único, o povo de Deus que está espalhado pelo mundo todo, reconciliando ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz aos outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois a família de Deus para o adorar, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo Cristo a pedra angular. Isso é muito importante nós entendermos, né? Que você não pode edificar uma igreja nunca sem a base, sem o fundamento na igreja, onde Cristo é a pedra angular. O fundamento da igreja é Cristo, né? Ele é a pedra angular. Então toda a igreja deve estar edificada em Cristo. O fundamento dessa igreja deve ser Cristo, porque se não tiver essa construção, ela não vai conseguir sobreviver, ela não vai resistir por muito tempo, porque Cristo é a pedra angular. E todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, gentios, estáis sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. A Bíblia de Estudos de Genebra, ela nos apresenta 4 qualidades que são encontradas na Palavra de Deus a respeito da igreja. Eu achei interessante isso e gostaria de destacar para os irmãos. Então, a primeira qualidade, eu queria até anotar na lousa lá, mas eu vou perder mais tempo para fazer isso. Então, os irmãos, guardem aí. A igreja é única, em primeiro lugar. Ela é a única comunidade que presta culto a Deus permanentemente reunida no verdadeiro santuário, a Jerusalém celestial, e o lugar da presença de Deus. Aí nós temos outras referências em Gálatas 4, 26 e Hebreus 12, 22 a 24, que fala a respeito dessa igreja. Nós não vamos ler, porque não dá tempo. Essa igreja, de acordo com a Bíblia, está dividida em duas: a igreja militante e a igreja triunfante. A militante, constituída daqueles que ainda estão na terra, essa é representada por suas congregações locais, cada uma sendo como um microcosmo da igreja como um todo. Então, essa igreja aqui faz parte da igreja militante, que faz parte de uma igreja maior, que é a igreja presbiteriana, que está em todo lugar, e não só do presbiteriano, mas de toda a igreja evangélica. Se torna todas essas congregações, todas essas igrejas, uma igreja única, militante, quer dizer, que ainda está aqui militando,
na igreja, um microcosmo da igreja como um todo. Segundo Paulo, a única igreja universal é o corpo de Cristo. Universal no sentido de que é o mundo todo, né? Aí nós temos também várias passagens aqui em 1 Coríntios 12, de 12 a 26, Efésios 1, também 22, 23, capítulo 3, 6, 4, 4, capítulo 4, verso 4. Mas também o é cada congregação local, como nós já falamos, 1 Coríntios 12, 27. A igreja triunfante é constituída daqueles que já morreram e que estão na glória já. Essa igreja triunfante da qual nós também faremos parte. Segunda, então aguardem, a primeira igreja, a primeira qualidade dessa igreja é que ela é única. A segunda, ela é santa, porque é consagrada a Deus comunitariamente, como é cada cristão individualmente. Então cada um de nós somos santos. Nós fazemos parte dessa igreja cristã, que é santa também. Então, apesar dos nossos pecados que ainda temos, né, nós sabemos que nós já fomos considerados santos, porque lá em Romanos 8,30 fala disso, né? Que Deus já fez tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Que Ele escolheu, santificou, glorificou, tudo, já está tudo no passado, já foi feito. Apesar de ainda sermos pecadores, hoje ainda pela nossa natureza pecaminosa, que está sendo lapidada dia a dia, né? Está sendo, se você realmente faz parte dessa igreja militante que está aqui participando disso, então você está sendo lapidado diariamente. Se você é um cristão, entre aspas, que está aí fora, sem querer saber de nada, eu não sei se você faz parte realmente disso, né? Depois tem outros textos que nós vamos falar mais para frente a respeito disso, se é que vai dar tempo, né? Mas então, a igreja única é santa, e ela é católica, que significa universal, porque existe no mundo inteiro. Então ela é única, ela é santa e ela é católica. E o quarto atributo da igreja, qualidade da igreja, ela é apostólica, porque está fundada no ensino apostólico. Efésios 2:20. Todas essas qualidades podem ser vistas em Efésios 2:19 a 22, foi o texto que nós lemos desde o 10 até o 22 aqui. Do 19 a 22 ele fala a respeito dessa igreja que é fundada no ensino apostólico, que deve ser fundada no ensino apostólico. Há uma distinção que deve ser observada entre a igreja conforme as pessoas a veem, e a igreja conforme só Deus a vê. Essa diferença é a distinção histórica entre a igreja visível e a igreja invisível. A invisível não significa que nenhuma parte dela pode ser vista, porém significa que seu exato limite não é conhecido por nós, né? Só Deus, somente Deus sabe. 2 Timóteo 2,19 fala também disso, né? Que a igreja invisível, ela não é totalmente, né, sem conseguir, como é que eu falo? Ela é invisível, mas não é de todas, né? Porque Deus a vê. Nós não podemos ver e entender, nós fazemos parte da igreja militante, então nós não temos condições de ver, mas Deus a vê, a igreja invisível, né? Nenhuma parte dela pode ser vista, porque significa que seu exato limite não é conhecido por nós, somente Deus a vê. Quais os membros das congregações terrenas são de fato renascidos e por isso pertencem à igreja como uma comunhão espiritual e eterna? Então aqui está falando de pessoas que estão incluídas nessa igreja militante, mas que não fazem parte dela. Então aí, por isso pertence à igreja como uma comunhão espiritual e eterna.
Jesus ensinou que a igreja organizada, essa igreja aqui, não são, não obstante, não são renascidas em seu coração e serão desmascaradas e rejeitadas no juízo final. É o joio, né? Que a gente sabe que está presente dentro da igreja também, junto com o trigo tem o joio também. Então, Mateus capítulo 7, de 15 a 23, no capítulo 13, 24 a 30, e os versos 36 e 43, versos 47 a 50, tudo lá em Mateus capítulo 13, e 25, de 1 a 46 também. Não há duas igrejas, uma invisível e outra escondidas no céu, porém uma só igreja conhecida perfeitamente por Deus e conhecida imperfeitamente na terra. Conhecida, então, uma igreja só, né? Uma visível e outra escondida nos céus, mas ela não é desconhecida, porque ela é conhecida perfeitamente por Deus e conhecida imperfeitamente na terra. Então, aqui na terra, nós não temos o conhecimento também de quem realmente faz parte dessa igreja militante aqui e vai fazer parte da igreja triunfante, né? Nós não temos condições de saber. Eu não posso saber de nenhum irmão que está aqui, né? E não posso julgar ninguém, nem o membro mais simples, nem aquele que tem cargo, aquele que canta no coral, aquele que faz parte de uma sociedade, aquele que é dizimista, aquele que é assíduo, nem aquele que é assíduo, que está aqui a semana toda participando da igreja. Ele não pode dizer que ele... claro que a palavra de Deus fala, né, que pelos seus frutos os conhecereis, né? Mas, como nós já falamos aqui, tem muita coisa que nos engana, né? Já vi muito falar também que um dia nós vamos chegar lá no céu, vamos esperar encontrar a pessoa e falar, mas o fulano, né, não está aqui. Eu não sei se vai ser assim, não. A gente esperar encontrar tanta pessoa, né, que para a gente eram pessoas tão importantes aqui, né, de repente... Não vão estar lá. E outro que a gente estava no chão está lá. Outro que a gente nem imagina, né? Vai falar. Aqui é um trocadilho. Para pertencer à igreja visível, basta se batizar. Aí você pode estar dentro da igreja. Até a igreja invisível é preciso ter aceitado o Cristo como Salvador. E muita gente batizou, mas não crê em Jesus, coisa nenhuma. E muita gente acha que o batismo não é tirar para o céu, sabe? É uma coisa tão importante que batizou da hora. Né? Mas é parte da igreja visível. Agora, invisível, não basta o batismo, precisa crer no Senhor Jesus. Como a igreja católica, né, que a pessoa não pode morrer pagão, né? Tem que batizar. Mas a gente cristão e nós presbiterianos batizamos criança, né? Outros não batizam. Não porque achamos que a criança vai morrer pagão, não, né? Mas nós batizamos porque é uma bênção, um privilégio dos pais trazer seus filhos, né? Para fazer parte da igreja militante. Nós temos parte da igreja militante que nós devemos trazer nossos filhos também, que é a responsabilidade de cada pai trazer os seus filhos à igreja militante também, né? Agora, a igreja triunfante, né, nós temos que realmente sermos escolhidos por Deus, fazermos parte dessa igreja, é uma bênção imerecida. Não dá para deixar nunca de destacar isso aqui, né? No Novo Testamento há por certo que todos os cristãos participarão da vida de uma congregação local, prestando culto no corpo, aceitando o seu alimento e disciplina. Mateus 18, 15 a 20, Gálatas 6, 1. E participando do seu ministério e testemunho, os cristãos que se recusam a unir-se com outros crentes desobedecem a Deus e se empobrecem espiritualmente. Hebreus 10, 25. Depois nós temos também um texto que eu queria estudar com os irmãos, não dá mais tempo, que é 1 Coríntios 3, 10 a 17, que é muito lindo também, que fala muito a respeito disso também, de igreja militante, de adoração, dos gentios que foram inseridos na igreja de Deus. Então tem tudo isso daqui. Mas não dá tempo, nosso tempo da doutora já deu o segundo sinal, né? Não, deu o primeiro. Deu o segundo.
Eu vi dois aí. Mas, então, meus irmãos. Não, vai ser Cadê o segundo? Então, meus irmãos, aquele que habita entre seu povo, no entanto, o cumprimento total do que era representado no templo se dará no céu, né? Aquele que habita entre seu povo, que é Cristo, né? E a igreja, o templo de Deus, né? Então, tudo isso terá seu cumprimento no céu. Essa igreja militante estará lá no céu louvando e adorando a Deus perfeitamente, como está registrado lá em Apocalipse 21, 22 e 23. Vocês depois leiam em casa também isso daí e fiquem com essa para nós terminarmos, né? Então, a lição traz todos esses temas aqui que não deu para a gente falar quase, né? Mas o homem e suas origens, ateísmo forçado, os sensos divinitatis que nós falamos, que Deus colocou em cada ser humano, né? Todos nós temos isso, a criação reveladora de Deus, que Ele deixou em todos o universo revelado na sua criação. Não dá para você negar Deus, porque está tudo aí. Onde você olha, você vê Deus. Se você quiser. Se você não quiser, se você não quiser enxergar, você não vê nada, né? Mas está aí para você ver. Toda a criação reveladora de Deus está aí. Adoração e revelação. E a aplicação para a nossa vida, meus irmãos, que nós busquemos na palavra de Deus, que nós tenhamos amor pela palavra de Deus, porque ela é que nos traz todas essas bênçãos que nós vimos nessa lição tão maravilhosa. Peço desculpas, irmãos, porque a lição é tão importante. Eu tinha tanta coisa assim que a gente fica querendo passar, mas eu não tenho muita didática para levar essa coisa de querer passar tudo numa sequência, às vezes a gente acaba se perdendo. O pessoal atrapalha muito a gente também. Às vezes a gente se perde porque desvia o assunto, mas eu gosto de que as pessoas participem, né? Porque sempre as pessoas trazem coisas importantes, né? Assuntos importantes dentro daquilo que a gente não viu um outro dia, uma outra coisa importante. Aquela lição tem tanta coisa maravilhosa para você destacar, mas que Deus nos abençoe, que tudo isso que foi falado aqui possa servir para nós durante nossa vida, pelo menos durante essa semana aqui, seja uma bênção na vida de cada um de nós, que nós adoremos o nosso Deus. Amém? Viu, Elo? Quando a pessoa não faz pergunta, nem participa, hoje entenderam tudo, não entenderam nada. É verdade. Às vezes eu vejo, né, pastor Maurício, às vezes na quarta-feira, que ele está encerrando, alguém tem uma pergunta, uma colocação, todo mundo quer ir, ou entenderam tudo, não entenderam nada. Nosso curso de adoração já começa em casa.